Para eu explicar minha conversão, Guto, eu preciso explicar como que a história da igreja, a história do cristianismo é ensinada nos seminários protestantes. Porque nos seminários protestantes, a história da igreja é ensinada da seguinte forma. O Senhor Jesus se encarna, vive uma vida perfeita, morre na cruz, ressuscita 3 dias depois, envia os discípulos em missão, derrama o Espírito Santo, os apóstolos se espalham pregando a mensagem dele, e a igreja é fiel no século I, II e III. É a igreja fiel, conforme Cristo preconizara. No século IV, Constantino se converte, e aí, com a mistura do poder imperial com o poder eclesiástico, a igreja se corrompe e se degenera. Eu sei que é uma palavra forte, mas é uma palavra que consta, inclusive, em livros teológicos protestantes. No século IV, a igreja se degenerou. Aí no século IV, V, VI, VII, em diante, a igreja foi numa espiral descendente de afastar-se da mensagem pura do Evangelho, da mensagem pura do Cristo. Até que, no século XVI, Deus levanta Martinho Lutero, Deus levanta João Calvino, para que eles possam trazer a igreja de volta para o seu propósito bíblico e libertar o cristianismo do cativeiro babilônico. É o que Lutero diz da Igreja Católica, né? Um cativeiro babilônico. Eu aprendi assim e eu ensinava assim. Então, todas essas práticas que eu disse para você que me causavam repulsa, imagens, relíquias, devoção aos santos e à Nossa Senhora, purgatório, oração pelas almas dos fiéis defuntos, tudo isso me foi ensinado, e eu ensinava isso, foram inovações a posteriori. Inovações que surgiram no século IV, V, VI, VII, VIII. Do tempo da espiral decadência. No tempo da espiral decadência, exatamente. Né? Então é interessante porque quando você vai fazer um curso de história da igreja em alguma instituição educacional protestante, com raras exceções, você vai estudar século I, II e III, século XVI. Talvez ali no século IV, V e VI, um Santo Agostinho, um São Jerônimo, Santo Atanásio, alguma coisa assim. Então, assim, essa questão da conversão de Constantino ter corrompido o cristianismo é algo forte, Guto. É algo que consta em livros de história da igreja de autores protestantes e é algo, inclusive, que data do século XVI. No século XVI, nas centúrias de Magdeburgo, se eu não me engano, 3 historiadores luteranos escrevem um tratado da história da igreja, por isso que chama Centúrias, porque eles vão escrevendo sobre cada século, e quando eles chegam no século IV, eles dizem que a igreja cristã se degenerou para ser restaurada por Lutero. Então é uma justificativa teórica da reforma protestante. Nossa, mas quanto tempo, né, que passou para que essa reforma chegasse? Né? Deus deixou a igreja mais de 1 milênio abandonada. Né? Mas eles não vão dizer isso, eles vão dizer que não, que Deus sempre teve alguns fiéis escondidos por aí. Tá. Então, sempre teve um remanescente fiel que não adorava Maria, que não adorava imagens, que não rezava pelos mortos, que não era submisso ao Papa, entendeu? Então, inclusive o papado é uma coisa também que eles batem bastante.